Olá, meus amigos do canal Nação Patriota, boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo com o Radar Patriota e eu já quero agradecer a todos vocês que estão aí comentando no chat. Já peço para você compartilhar essa live, que ela é muito importante. Clica aí no gostei, né, para o YouTube entender que essa live é de relevância e passar a mostrar ela para mais pessoas. Hoje estamos com convidados especiais aqui. E você também é o nosso convidado. Então, já nos ajude aí compartilhando a live com todo mundo, tá? Vamos esperar o pessoal chegar aqui para a gente começar as nossas apresentações aqui dos nossos convidados, tá? Já agradecer o pessoal que está comentando aí no chat, o Domingos, o Maurício, a Flor, a Val, a Ademir, Jeremias, Solimar. Obrigado a todos vocês aí, Osvani. Então é isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui com os convidados e eu já vou aqui apresentá-los para vocês. Estamos aqui com Daniel Lobo, estamos também com o Ryan. Obrigado, Ryan. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui no canal Nação Patriota. Boa noite, um prazer. Obrigado, muito obrigado. Estou aqui em Phoenix, Arizona. Sim, estamos vendo isso de eleição e há muita confusão de que vai passar, então, sim, é um prazer falar com vocês, educar a gente de Brasil de que está passando. Sim. Certo. Daniel, boa noite. Uma semana sem aparecer aqui praticamente no canal. Dá aí o seu boa noite para o nosso pessoal aí do canal Nação Patriota. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta, o bom filho a casa torna sempre, e hoje é uma noite tão importante quanto todas essas últimas noites, a gente está acompanhando aí tudo que está acontecendo, especialmente nos Estados Unidos, e o Ryan é um cara que trabalhava no Google e fez recentemente umas denúncias muito importantes e muito sérias aí que são de interesse e de conhecimento de todos nós, e aceitou o convite de participar conosco aqui, trazer as informações. Para nós isso é muito importante, o nosso público aqui sempre nos cobra que quer entender melhor o que está acontecendo, fizemos a cobertura das eleições e o Walter lembra, foram fortes emoções, né? Sim. E algumas coisas, inclusive, nós alertamos antes, previmos que poderia acontecer, esse jogo sujo da esquerda para tentar, de alguma forma, não perder, eles não iam aceitar perder de forma nenhuma. E, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer para vocês aqui que a live de hoje com o Ryan é uma live importantíssima. Então, a gente vai tentar comunicar para vocês as informações da forma mais clara e mais objetiva possível. O Ryan fala espanhol, arranha um pouco de português e fala inglês. Então, a gente combinou de deixar ele bem à vontade. O que ele precisar falar, seja em qual das línguas for, se for inglês, se for espanhol, se for português, ele pode ficar à vontade. E o que for eventualmente inglês e espanhol que a gente entenda que fica mais fácil a gente traduzir pessoal, a gente traduz aqui na hora sem problema nenhum. Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado por vocês acompanharem e nos darem força aqui no canal. Isso aí, temos também a nossa convidada, né, a Thalita Chaves, está aí a caráter, né, recebendo a visita aí do Ryan com a gente, já botando um boné militar ali, americano, olha só o Ryan. Tá bom. Ela é militar americana? Boa noite a todos. Oi? Boa noite. Você é militar americana? Você não sou militar, mas estou a caráter em sua homenagem. Tá bom. Boa noite a todos. Essa live promete. Quem já conhece a história do Ryan vai se interessar bastante. Aqui nós vamos tirar bastante dúvidas. Eu estou, assim, com muitas dúvidas, muito ansiosa para escutar o que ele tem para falar. E prestem atenção, porque é uma pessoa muito importante nesse processo que está tendo lá, nessas ações criminais, porque eu falo que já não é mais eleições, né? É uma ação criminal que está acontecendo lá. E vamos lá. Eu queria pedir licença rapidinho para o Walter, desculpa, Walter. Tá? O Ryan, eu vou dar uma introdução muito rápida, porque o Ryan vai falar por ele mesmo, tá? Vai se apresentar, vai explicar para nós um pouco do que ele faz, a história recente do que ele tem contribuído. E o Ryan era alto executivo, trabalhava para o Google, certo? E por conta de trabalhar e ter acesso às informações e verificar
uma série de condutas que vinham acontecendo dentro do Google, ele... Facebook. Facebook, isso, exatamente, no Facebook. Exato, perdão, Ryan, isso mesmo, Facebook, bem lembrado. Então, o Ryan resolveu colocar a boca no mundo e denunciar que aquele tipo de prática que estava sendo feito ali é um tipo de prática que justamente é proibido por legislação. O Facebook, assim como o Google, o YouTube e outras grandes empresas de tecnologia, tem uma regra que rege eles. Existe um sistema de leis que rege cada um deles, que é com base na Constituição americana. Então, existem umas restrições, assim como existem os direitos, existem as restrições para as grandes empresas, grandes plataformas de rede social, que eles não podem burlar, eles não podem censurar conteúdo, especialmente, como eles vêm fazendo, censurando conteúdo conservador, censurando conteúdo de direita, censurando denúncias importantes, informações que devem ser de conhecimento de todos. E o Ryan batendo de frente com essas políticas, essas informações, ele resolveu denunciar, e a denúncia dele ficou notória e foi conhecida pelo público inteiro pelo Projeto Veritas, que é o Project Veritas, que é do James O'Keefe, que é um projeto maravilhoso de jornalismo investigativo, tá? E botou a cara no mundo, não se escondeu, informou para todo mundo, e aí é lógico que isso também traz consequências, então foi de uma coragem muito grande. E, em seguida disso, Ryan foi convidado por absolutamente todo mundo que vocês possam imaginar para dar entrevista, para trazer as informações que ele tem, e ele vem com muita educação, com toda essa humildade, que ele é um cara muito tranquilo, vem contribuindo com todo mundo. O Ryan dá entrevista, podcast para uma quantidade enorme de pessoas, vocês não têm nem ideia. Então, assim, as informações que o Ryan tem são muito importantes, e agora eu deixo com o Ryan, desculpa passar por cima do Walter, perdão, tranquilo, se apresentar e falar um pouco melhor sobre o que ele faz, qual era a função dele no Facebook, etc. Tá bom. Sim, então, sim, como você, Daniel, diz, então, mira, eu fui denunciador de Facebook. Eu trabalhei para Facebook 2 anos. Eu revisava conteúdo, apagava conteúdo na internet, em Facebook, fotos, imagens, revisava conteúdo em Latinoamérica, em Venezuela, México. Então, sim, obviamente, Facebook, a evidencia que obtive muestra que sí, hay mucho prejuicio contra direitistas dentro de Facebook. Están censurando mucho a gente direitista. También vemos esto en este mes, hay 2 semanas. Es que hay un poco de ruido. There's a little bit of noise in the background. I don't know why. Talvez seja o ventilador, Ivaldo. Talvez seja o teu. Aí deixa só no mudo aí, Thalita, tenta deixar no mudo para a gente conseguir ouvir o Ryan direitinho, por favor. Só deixar no mudo enquanto ele estiver falando, que aí fica mais fácil. Tá bom. Então, para que sabem, faz 2 semanas en Estados Unidos, a YouTube apagou como 100 canales de conservadores direitistas, muitos grandes, gente com 500,000 suscriptores, foram apagados. Então, eu ajudei a levantar uma demanda contra YouTube em Califórnia, pero é o mesmo que sempre está sucedendo, que YouTube e Twitter e Facebook estão censurando. Agora mesmo, Twitter está censurando ao presidente Trump. Então, pero o mais importante é que vocês sabem, mira, sabemos que declarou vitória, que Joe Biden foi declarado ganador da presidencia el sábado, mas quem declarou isso? Não lo declarou los estados, lo declaró algumas noticias, algunos de los media, os periodistas, jornalistas. Então, não é certo. Joe Biden não é o presidente. Há um equipo de transição. And Daniel, I think it's your mic that's has the sound, because when you unmuted, but so if you, anyways, it's fine. Yeah, so you can hear us good. Yeah, no, I can hear some noise. I don't know if they can hear on their end. You think it's me? Yeah, I think it was you, because you unmuted and I can hear it now. So, okay, it's good now. Sorry. So, então, sim, sabemos que Joe Biden fue declarado por la media ganador de la presidencia.
mas há um equipo que faz a transição de ele à presidência, que preparam os cambios de gente do gabinete, mas eles não estão permitindo que Biden empiece esse processo. Então, e sabemos que Brasil e México também, México tem um presidente esquerdista, não estão reconhecendo a Biden como presidente. É interessante porque a Donald Trump, antes de que ele ganhou, depois da eleição de 2016, ele foi atacado por falar com outros países de assuntos antes de ser presidente. E Biden está fazendo o mesmo. Ele e seu equipo estão falando com gente estrangeira, outros países, em violação de Logan Act, o Acto de Logan. Então, é muito interessante isso, mas não se preocupem, estamos seguindo o processo legal. Trump está fazendo demandas em 5 estados de Estados Unidos, Pensilvânia, onde há muito fraude, Georgia, Arizona e acho que Michigan e Wisconsin também. São muitos estados, temos que seguir o processo legal. E não permitiram que Trump observava, que os abogados de Trump observavam o conteo de los votos. Há gente que está morte, que está votando. Então, em Arizona temos isso de Sharpie, que os trabalhadores de conteo estavam forçando a gente a votar usando Sharpie marker. Então, temos que seguir o processo legal. O mais importante que vocês deveriam saber é que no ano 2000, George Bush, em contra de Al Gore era democrata, e Al Gore disputava os resultados, tivemos que esperar 37 dias. Então, com esta eleição, temos mais votos de correio que qualquer outro tempo na história dos Estados Unidos, e os demócratas, em 6 dias, menos de 6 dias, estavam declarando vitória, quando não hemos acabado fechado de contar votos em Arizona. Faltam 30 mil votos por contar em Arizona. Então, assim é a situação, assim são as coisas. Temos que seguir o processo legal para isto. Ok, Ryan, posso perguntar em português, acho que você vai entender. Eu queria que você desse um norte para o nosso público aqui, só para resumir rapidamente, acho que todo mundo conseguiu entender. O Ryan deu um resumo bem legal aí sobre o que está acontecendo, quais os estados que estão tendo judicialização ou recontagem de votos, ou seja, a vitória oficial ainda não está nem para um lado nem para o outro, e a conduta do time de transição, entre aspas, do Biden, o que eles têm feito é justamente tentar levar no grito, tentando conversar com países estrangeiros, declarando, óbvio que a mídia está do lado deles, declarando esse tipo de coisa como se eles já tivessem ganho, e é claro que isso é uma narrativa para dizer assim, olha, nós ganhamos e o Trump não está aceitando, nós ganhamos e o Trump não está, como se diz, conceding, então ele não está concedendo a vitória. Só que isso, na verdade, o Trump nem pode fazer isso, porque oficialmente a eleição não acabou, a apuração não foi encerrada. Ele nem pode fazer isso agora, porque o resultado está dependendo de uma série de situações. O que eu queria perguntar para o Ryan é o seguinte, Ryan, desde essas denúncias de fraude em eleições americanas, por exemplo, elas começaram a ganhar muita força depois de 2016, principalmente também por causa desse jornalismo investigativo independente, das redes sociais, que o pessoal vai atrás das informações e começa a levantar as suspeitas, etc. O ponto é que, por que é interessante a gente mostrar para o público o papel do que o Ryan, por exemplo, que trabalhava numa grande empresa de tecnologia, como uma grande rede social como é o Facebook? Porque é o seguinte, nós temos aí denúncias seríssimas contra o Facebook, contra o Google, o próprio YouTube, Twitter, essas redes sociais grandes. Justamente fazendo o quê? Tentando, de alguma forma, censurar e, para isso, influenciar a opinião das pessoas. Isso aí já tem tanta denúncia que a gente já pode dizer com segurança que isso vem acontecendo. Eu nem lembro quantas foram as vezes que os CEOs dessas empresas aí tiveram que comparecer, por exemplo, no governo, no Congresso ou no Senado, para prestar esclarecimentos. Pois muito bem.
A partir de 2016, a gente tem indícios muito fortes de que houve uma certa fraude em um certo nível nas eleições. Somado a isso, você tem a mídia fazendo um papel de propagador de fake news, e você tem junto disso as grandes empresas, grandes redes sociais, ou seja, a quantidade de pessoas que esses esforços aí juntam para tentar influenciar o pensamento coletivo, ele tem resultado, ele é muito forte, isso é muito sério. Por isso é que esse tipo de coisa são violações, por isso que não pode acontecer esse tipo de coisa, e é por isso que essas empresas não se declaram oficialmente como empresas mais à esquerda, por exemplo, porque eles sabem que se eles declararem isso, eles perdem, além de uma série de direitos, eles inclusive infringem uma série de leis. Então tem o seguinte, 2016, nas preliminares em 2018, também houveram uma série de denúncias de fraude. Então, o que a gente consegue mensurar é que todo esse esforço em conjunto era não só para não eleger o Trump e eleger um candidato democrata, um esquerdista, seja ele qual fosse, porque o Biden é um péssimo candidato, provavelmente o pior deles todos. Teve umas preliminares horríveis, ele não conseguia juntar ninguém nos comícios, ele não tem a menor comparação da popularidade, por exemplo, que o Trump tem. Então, só isso já levanta suspeita. Mas aí, desde 2016 para cá, o que a gente vem percebendo é que eles vêm tentando de várias formas por várias frentes. O que deu para notar dessa vez agora que é diferente é porque eles ultrapassaram todos os limites. Eles fizeram assim num nível, num patamar muito mais exagerado. Tanto é que é por isso que eles deixaram um monte de rastro, por isso é que a coisa ficou tão descarada. Então eu pergunto para o Ryan, você acha que o Trump já tinha conhecimento de que isso iria acontecer e por conta disso ele já se preparou e ficou só aguardando acontecer para justamente poder expor? Ou você acha que isso de fato foi um acaso e ele está tendo conhecimento das coisas à medida que vão acontecendo? O que você acha? Tá no mudo, tá? Boa pergunta. Então, so like the last part, you're just asking like about Trump, whether Trump prepared for this, the inevitable fraud. Because I think fraud. he did. I definitely think he did. Yeah, acho que sim. Trump preparou. Sim, você falou disso de Rússia de 2016. Mira, algo importante de saber é que Facebook, por exemplo, antes de 2016, eles não tinham moderadores de conteúdo basados em Estados Unidos. Antes de 2016, todos foram estrangeiros que não sabiam de política de Estados Unidos. Então, uma razão, quando eu fui contratado em 2018, nos disseram que Facebook estava contratando muita gente que mora nos Estados Unidos para revisar conteúdo, para saber mais de as coisas que estão passando em política, de que está falando a gente em Facebook de política, porque, obviamente, Trump utilizava as redes sociais para ganhar. Então, e é interessante também, é chistoso, me dá risa, porque, pues, agora estamos dizendo que há fraude, mas os demócratas agora mesmo dizem que não há fraude, mas em 2016, Rússia sim podia fazer fraude. Então, por 4 anos nos falavam de fraude de Rússia, mas agora sabemos que o fraude vem do Partido Democrata. Estamos investigando esse fraude. Então, acho que sim, Trump sabia que os demócratas iam a fazer muitas coisas, lo estão atacando por muito tempo. Nessa eleição, há mais gente minoria, com mais gente hispana e afro-americana votaram por um republicano que nos últimos 60 anos. Exato. Então, e dizem que Biden ganhou mais votos que Obama em 2018. Ele ganhou mais votos que o Reagan. Há muita gente em Brasil está falando de watermark, de os ballots, os papéis de voto, se esses papéis têm uma marca de água. Marca d'água, sim. Vou falar, estou falando com alguém que se chama Ashley. Ela diz que sim, é certo, mas para que vocês entendam, o processo eleitoral é controlado a nível estado, dos estados.
Exato. Então, os estados imprimem os papeles para voteio. As cédulas de votação. Sim, as cédulas de votação são imprimidas por os estados. Então, é possível, acho que sim é possível que Trump está rastreando os votos, não sei. Mas ele tem um plano. Sabemos que o sábado ele estava golpeando, estava muito relajado. Trump tem 800 abogados trabalhando, fazendo demandas nestes estados. Então, sim, ele tem um plano, mas muita gente está dizendo isso, que Sim. eu suficiente. Eu concordo contigo, Ryan. Eu acho um pouco distante essa ideia dele ter previamente demarcado mais cédulas, porque me parece um pouco prático, isso, pouco factível. It should be very hard to reach that, to achieve that, because it's, like I said, it's divided by state. Yeah. So I don't think it's possible, and maybe in this reality, dealing with Democrats, I don't doubt anything, but it's hard to believe, because he has enough tools to do later. He doesn't need to do before. So I think he has enough evidence and a big extent of a case, so he doesn't need to watermarking anything. That's what I think. Yeah, y el plan de los demócratas fue como controlar los estados. Entonces, por ejemplo, en Arizona, tenemos una persona a nivel estado, secretario de estado, encargado de gobernar, supervisar las elecciones. Él ahora es demócrata. Mas sí. Antes en Arizona era derechista. Sí. Entonces, outra coisa também existe isso de sistema de software. E eu conheço a outra pessoa que é denunciante de FBI, e ele estava encarregado de revisar sistemas de computação. Sexta-feira descobrimos que em Michigan o sistema de software que se chama Dominion foi programado mal e deu votos ao demócrata em lugar de republicano por 6,000 votos, uma diferença de 6,000 votos. Então, esse software, vários estados, mais de 30 estados, usam esse mesmo software. Então, é outra investigação que a gente tem que fazer em outros estados. E essas máquinas que usamos em Arizona não utilizam em Texas. Texas fazia desertificação, hicieron investigação e descobriram que essas máquinas foram muito fáceis de manipular. Então, por isso... Essa empresa, Ryan, essa Smartmatic, é a mesma que cuida também das urnas no Brasil, em alguns países da América Latina, e ela tem origem venezuelana. Então, as suspeitas aqui da gente, no Brasil, dessa Smartmatic, já são grandes há muito tempo, já existem há muito tempo. Thalita, fala, Thalita, tira do mudo aí, por favor. Acho que a Thalita tá com problema de conexão. Mas então, Ryan, Thalita, tá no mudo, teu áudio tá no mudo. Teu áudio tá no mudo. Pode agora, falar, essa empresa só trabalha aqui no Brasil, em Cuba e na Venezuela. E exato. Agora apareceu o software nos Estados Unidos. Exato, né? Exato. Então, é onde nós temos essa empresa. É uma suspeita que já se tem há muito tempo. Inclusive, tem denúncias seríssimas disso, né? As últimas eleições do Brasil de 2014, né? Que foi justamente na eleição da Dilma contra o Aécio. E aí foi o processo foi muito nebuloso, a contagem dos votos. Então, nós aqui no Brasil já temos a suspeita dessa empresa há muito tempo. Nos surpreende pensar que essa empresa também teria alguma atuação nos Estados Unidos. Uhum. Mas o que a gente sabe hoje já não é tão surpreendente assim. Porque o que faz parecer é que justamente essa empresa é colocada lá com o objetivo de sempre favorecer a esquerda. Que é Sim. O que a gente vem percebendo que talvez pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Sim, essas companhias têm relação com Nancy Pelosi, um trabalhador com... Então, sim, há uma conexão entre demócratas de muito poder que tem relação a esta companhia
de Dominion. Então, são muitas coisas. Mira, a estratégia dos demócratas é o seguinte: eles querem, com declarar a vitória para Biden, eles querem que, se o Corte Suprema decide que Trump ganhou, imagina, vai haver muita protesta, muita violência. E no mapa, vou mostrar o mapa em uns momentos. Para ganhar, Biden tem que ganhar 270 votos eleitorais. No mapa, nunca declararam vitória em Georgia, em North Carolina do Norte. Então, Donald Trump, o máximo que eles dizem que logrou era 214. Então, para a gente, a percepção é que iba ganhando muito pouco, que Trump foi à Corte Suprema com seus amigos e foi declarado ganador dessa maneira com fraude. Vou mostrar, Walter, posso mostrar meu mapa? Ele quer mostrar o mapa aí, Walter? Acho que pode, né? Tranquilo. Pode sim. Consegue compartilhar a imagem pelo teu ou quer que o Walter mostre? Isso, beleza. Sim, então, é interessante isso, ok? Agora é como mostrando quem ganhou agora mesmo. Vamos começar com Wisconsin. Em Wisconsin, vão fazer recontagem. Então, acho que com isso, que Trump ganha em Wisconsin. Michigan, quem sabe? A demanda também de Trump. Vamos deixar Michigan azul para Joe Biden. Azul é demócrata, esquerdista, rojo é direitista, republicano. Pensilvânia, muito fraude. Há trabalhadores de correio, empregados de correio, que estão dizendo que chegaram votos por correio depois do dia de eleição e os supervisores de correio disseram que cambiaram a fecha a dia anterior. Então, se Trump ganha Pensilvânia, são 20 votos eleitorais, porque há muita população. E Georgia é um estado no sul dos Estados Unidos. Geralmente, o sul dos Estados Unidos é muito conservador. Então, Georgia, se Trump ganha Georgia, com isso ganha. Arizona, se Biden ganha na Arizona, não importa. Então, com 278, ganha a presidência. Com Arizona, aún mais. Se ganha Michigan, pues é como se diz em português, landslide. Sim. Ele ganharia de lavada. A gente, em português, a gente fala como se fosse de lavada, uma surra. Exatamente. Então, por exemplo, o dia de eleição, a prensa declarou vitória em Arizona muito temprano. Em Georgia e North Carolina do Norte iam para Trump o dia da eleição, mas quando pararam de contar votos, o dia seguinte chegaram como 100,000 votos para Biden em Michigan e Wisconsin e esses estados. Então, sim, é um mapa para mostrar algo também interessante. A gente decide no estado, se a gente na Arizona votam para Biden, tá bom, mas realmente a gente que vota, que decide a presidência, são como 20 pessoas que são eleitores desse estado. Então, é possível, não são requeridos por a lei, não são requeridos pela lei votar o mesmo que as pessoas de Arizona. Essas 20 pessoas podem votar para Trump. Então, são muitas coisas. Sim. Era uma coisa que a Thalita estava falando conosco aqui antes, que a gente gostaria que ficasse explicado, que muita gente não sabe, é justamente essa contagem entre os delegados, que não necessariamente eles precisam votar para um lado ou para o outro, né? Então, assim, vocês querem mostrar o mapa? Acho que o mapa é uma boa representação. Gostam de mapa? O mapa é bom porque ilustra bem para as pessoas que estão acompanhando como é que está a situação, como ficaria, como ficou. Ainda tem a questão, Ryan, que a gente não está tocando na questão, que é o seguinte, existem os estados onde tem os indícios muito fortes de fraude, mas ainda não veio à tona, por exemplo, alguns indícios de outros estados que tiveram suas contagens encerradas mais cedo. Para quem estava fazendo a transmissão, acompanhando ao vivo, como estava aí, Walter no dia, o que a gente percebeu é o seguinte,
aqueles estados já notórios democratas, eles eles continuaram na ascendência normal deles, mas alguns estados, por exemplo, os estados republicanos também estavam bem tranquilos, a contagem seguia com um acompanhamento normal. O que a gente começou a perceber foi uma virada de contágios a favor do Trump muito forte. O Trump vinha numa retomada de votos muito forte. E as previsões, inclusive a previsão do próprio Google, ela dava um percentual de vitória para o Trump que ele ia passar de 300 delegados, fácil. Ele vinha numa ascendência, era visível. Nós fizemos aí quase 7 horas de live, mas passava muito rápido. O que a gente percebeu foi que, logo quando o Biden apareceu e fez o primeiro pronunciamento, aquilo ali pareceu como se fosse um aviso, uma mensagem, um recado, porque logo em seguida, aí parou tudo. Start. Parou tudo. Parou a contagem, a gente não conseguiu mais atualizar, as informações começavam a vir trocadas, começaram a modificar uma série de situações, a gente acompanhando ao vivo, na mesma hora. E aí a gente começou a ficar desconfiado. Eu vou compartilhar aqui, Daniel, pedir licença ao Ryan aí para me compartilhar a tela aqui, exatamente do que o Daniel está falando aí, que nós estávamos fazendo essa cobertura e nós fazíamos análise, naquele momento em que mostrava que o Trump estava muito à frente, exatamente, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, para que as pessoas consigam ver melhor, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aí? En Pensilvania, Trump ganaba por 700,000 votos. Yes. 700,000 votos. A lot. E vários outros estados, por exemplo, no Texas, ele começou atrás, com uma diferença de 10%, 15%, e ele começou a ultrapassar muito, mas ultrapassou e abriu demais. E aí, de repente, ficaram em dúvida. A Carolina do Norte, a mesma coisa. O Trump estava com quase mais de 50%, o Biden estava 46%, 45%. E aí, a gente começou a perceber que não ia mais para frente, não ia mais, ou seja, a gente fez uma projeção do que estava aparecendo, por exemplo, no Google, de uns 5, 6 estados que já estavam com mais de 80% de apuração, e o Trump estava ganhando de lavada em todos. Ele ia fazer mais do que 305. E eu ainda digo mais, a minha suspeita é de que ele foi fraudado no voto popular e no colégio eleitoral. Porque a quantidade de votos do Biden, isso lógico, a gente não está nem falando dessa parte de gente que votou que estava morto, voto de gente ilegal. É importante que as pessoas entendam que a esquerda sempre advogou para que não houvesse nenhum tipo de critério para que as pessoas votassem. Assim, os imigrantes ilegais, votos irregulares, fossem computados. Porque justamente esses votos ilegais e computados de forma errada vão para o lado democrata. Por isso que eles, como o Ryan falou no começo, ficavam tentando acusar o Trump no começo de ter feito colúdio com a Rússia. No entanto, eles é quem tem toda a preocupação de não verificar a legalidade dos votos. Porque eles sabem que eles perderam a eleição. Eu tenho dito muito isso aqui, Ryan, para as pessoas que acompanham a gente no canal, que as pessoas perguntam, mas o Trump vai ganhar? Eu digo, não, gente, vocês ainda não entenderam. O Trump ganhou a eleição. Ele foi roubado, ele foi fraudado. Estão tirando na cara dura os votos do Partido Republicano. O que vai acontecer é que vai tentar se restabelecer a contagem correta para que a vitória seja declarada de fato para o Trump. Mas que ele ganhou ficou muito claro para quem acompanhou. Aí, a Thalita tem uma dúvida, desculpa falar muito, vai, Thalita, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouco, na sua época que você grava na plataforma, se você recebeu algum tipo de ordem, da plataforma do Facebook, algum tipo de ordem específica para que fossem bloqueadas essas postagens, diminuíssem essas postagens, ou se era o algoritmo que pegava, aí vocês iam lá e faziam esse serviço. Como é que era essa questão? Porque a gente sabe que o que está culminando hoje começou há muito tempo atrás, né? Um trabalho que vem sendo feito. Então, como é que eram nos bastidores lá com você? Sim, então, sim. Me entendeu? Entendeu? Acho que sim. Há tipos de censura de Facebook. Por exemplo,
Este noviembre pasado, diciembre, en los Estados Unidos estaban falando muito de guerra civil. Então, eu falei com o meu supervisor, levantei este assunto, ele deu essa informação a Facebook. E Facebook queria muito saber disso. E le interessava muito a Facebook saber de estes trends, esto que estava ocorrendo, que a gente estava falando muito de estes temas de guerra civil. E também, por exemplo, todas as proteções, Facebook dava proteção a gente esquerdista e davam exceções a sua polícia, a sua política. Por exemplo, Greta Thunberg é uma ativista. Facebook deu uma exceção, eu documentei isto, tenho gravação, foto disto, que não podiam falar de ela, como dizer retarded, que não podia dizer que era tonta. É menor de idade, mas é uma figura pública. Podemos atacar figuras públicas com coisas sencillas, ataques sencillos. Não podemos atacar a eles de maneira sexual, por exemplo. Então, é um exemplo. Outro exemplo, então, e também Facebook queria ter visibilidade a temas como debates entre candidatos demócratas. Então, não é coisa de Facebook saber de trends, de esses temas comuns. Só se é uma coisa que vai em contra das regras, deveria importar para Facebook, mas Facebook tinha muita curiosidade de saber que passava com os debates de demócratas. Então, indica que Facebook quer fazer mais, quer estar metido dentro de saber o diálogo que está ocorrendo. Também nos disseram que viéramos, por exemplo, de extremismo de direitistas. E, por exemplo, também em Espanha, eles queriam saber tudo o que estava passando com o movimento nacionalista de Espanha. Então, obviamente, Facebook... E outro exemplo muito claro é que um seguidor de Trump em 2018 foi atacado. E Facebook dizia que apagávamos esse vídeo, que mostra um seguidor de Trump como vítima. Então, são vários exemplos, mas sim, Facebook ha tenido como 4 anos para preparar isto e contratar moderadores de conteúdo para censurar a conservadores. Certo. Ryan, eu quero te fazer uma pergunta, que já foi uma notícia que saiu agora, já no final do dia aqui no Brasil, né? Que o Trump demitiu o secretário de Defesa, né, que é o Mark. Esse secretário, ele se recusou, né, colocar as Forças Armadas nas ruas para combater aí o Black Lives Matter e os antifas. Né? Sabemos aí que tem uma recontagem na Pensilvânia, né? São em torno de, eu acho que 900 mil votos, né, que serão recontados lá. E isso pode ultrapassar aí 14 de dezembro, né, que é o prazo final aí para esses estados que estão sob júdice. Você acredita que essa mudança aí de secretário que o Trump está fazendo seja para garantir aí, sei lá, ultrapassando esse prazo de 14 de dezembro, evitar que haja conflito na rua ou algo parecido, e ele possa usar o exército para conter esse tipo de manifestação? É boa pergunta. Sabemos que desde maio de este ano ha havido muita violência, protestas de Antifa em Oregon, por exemplo, mas o militar federal não pode fazer coisas dentro dos Estados Unidos. Não podem fazer isso. A Força Nacional tem que pedir permisso dos governadores para fazer atividade em esses estados. Então, Trump respeitou os estados, não enviou forças militares a esses estados sem permisso. Então,
Sí, no, voy a leer un poco de eso. Mark Esper, él está encargado de cosas militares, no afecta mucho de cosas domésticas. Dicen que fue despedido porque no quería seguir a los órdenes de Trump. Él teme su derecho. Y los demócratas vi un tweet que un izquierdista decía que así es como hacen los dictadores, controlan lo militar para controlar el país. Pues Trump ya controla el país, ya controla lo militar. Hace 3 años que él controla lo militar. Entonces, he's the commander-in-chief, so... Yeah, he's the commander-in-chief already. So they're saying that, I'm trying to read this article on gatewaypundit.com. Estoy leyendo este artículo. What I think is curious is because A.G. Barr just, by the end of the day, he just announced that he's opening an investigation just now. I don't know if this is good or this is too late. I trust him, so I don't know. Yeah. Sí, es interesante. Hay otra gente, algo interesante también. Si Trump pierde, él todavía puede actuar como presidente por 2 meses más. Entonces, hay gente que quiere que él perdonar a Julian Assange. Yeah, declassify everything. Declassify everything. Pardon Julian Assange, yeah. Yes, pardon Julian Assange, yes. I don't know his situation right now. Is he in the States? No. I don't think so. I think they're trying to extradite him to the. Yeah, I think he's in Great Britain. Yeah. Entonces, hay gente que quieren que declasificamos toda la inteligencia. Get his email, please. Yeah. So what do you have anything you want to show us? No, Ok, mira, aquí tengo, sí, voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Rápidamente. Okay. Para terminar, porque no voy a estar mucho tiempo más. Mark Esper, él fue despedido, entonces dice que sin consultar a Trump ni a Casa Blanca o el secretario de Defensa, Mark Esper, manda que la Fuerza Nacional no pueden llevar armas dentro de Washington, D.C. Entonces, Trump sabe que es posible que haya mucha violencia si la Corte Suprema declara que Trump gana a presidencia, puede haber violencia. Mark Esper él decía que la Fuerza Nacional no deberían llevar armas. Dicen que por eso, es posible que por eso, eso fue en junio de este año. Mas é um exemplo de como ele atua, não respeita. Yeah. He has to ask for permission. The governors must ask him. He cannot do it, but just because he wants. Exatamente. E há algo que se chama Insurrection Act. Yep. E ele não apoia isso. Pero é muito estranho que usamos o Insurrection Act. Bueno, hay un ejemplo. Opa, acho que o gringo caiu, meu filho. O Ryan caiu aí, vamos ver se ele retorna. Mas é isso, né, Daniel? O Daniel pode dar até prosseguimento no que o Ryan estava falando aí. O que ele estava explicando para a gente é o seguinte, essa questão de que, com relação aos protestos, que podem acontecer depois da decisão aí, que seja da Suprema Corte, ou seja, por conta de investigação do FBI, etc., do Procurador-Geral. Aí o Ryan voltou aí. Ryan voltou. Yeah. Desculpe, presione clique no botão equivocado. So go ahead, yeah. Yeah, so para terminar, porque tenho que ir aqui agora, mas sim, o secretário de Defensa, Mark Esper, pues, é um oficial público, seu jefe é Trump, então se ele não está seguindo, Trump pode fazer isso. É possível também que Trump despide a Christopher Wray, el encabeçado de FBI. Oh, he should a long time ago. Yeah. So, nothing. Oh my God, he doesn't. Oh, Jesus Christ. All right. So, algo interessante de eleição é que está passando, pensamos que estão cometendo muito fraude. É muito importante que enviamos
agentes federais a esses estados onde está acontecendo fraude, para que eles observam, não permitem que as cédulas de votação são destruídas, porque se fazemos recontagem, não podemos fazer recontagem se eles destroçam as cédulas de votação. Então, Trump pode usar os U.S. Marshals para fazer isso. Então, espero que não destroçam a evidência de fraude. E o sábado por la noite, para terminar, a última coisa. O sábado, não posso falar muito de que passou, mas eu vi evidência. Eu estava gravando, tomando fotos de coisas que estavam acontecendo. Eu falei com um congressista, eu falei com alguém que conhece, que pode falar diretamente à Casa Branca. Sabiam de essas coisas. O dia seguinte, ontem, eu tive que escrever uma carta de meu testemunho de o que vi, relacionado à fraude de cédulas de votação. Então, sim, os advogados de Trump estão trabalhando muito para ganhar suficiente evidência para que a Corte Suprema pode mostrar que sim, isto aconteceu. Gente, sou otimista, estou um pouco estressado porque estou em Arizona. Arizona é um estado que pode decidir os resultados. Estou ajudando aqui em Arizona. Sou otimista, confio no processo eleitoral com o Corte Supremo. Então, mais ou menos está acontecendo isso. Mas, para que vocês sabem, para terminar, Joe Biden não é o presidente. Só o media declarou isso. E outra coisa mais, os estados imprimam as cédulas de votação, não é o governo federal. E, pues sim, confio no processo. Estamos contando votos, ainda contando votos. Tudo bom aqui. Trump está tranquilo. He was playing golf. Yeah. Mas podemos esperar como um mês mais, pode ser um mês, não sei. All right. Just last question. I promise you. Sure, yeah. Can you clarify to me the situation about the court? Because Trump is the president that nominates the most federal judges in history. So he was setting the house up. I mean, not in a bad way. He was cleaning the house, having a lot of conservative judges. And I know the Supreme Court is the last step, right? Yeah. So he appealed straight to the Supreme Court, or does he use the federal court before? Boa pergunta. Acho que, então, você está perguntando de as cortes... Só um minutinho, Ryan, desculpa, para o pessoal entender, não ficar tão perdido. A pergunta que eu fiz para o Ryan foi o seguinte: a Suprema Corte é a última instância. E o Trump é o presidente que mais nomeou juízes federais na história. Todas as possibilidades que, por exemplo, o Obama não nomeou, o Trump nomeou. Isso é muito importante, porque as questões judicializadas, que tem eventualmente uma quantidade de juízes aí que são mais progressistas, e nos Estados Unidos isso acontece, o ativismo judicial não é só no Brasil. Então, o Trump nomeou uma quantidade muito grande de juízes e tem uma maioria na Suprema Corte. Perguntei para o Ryan se a situação da judicialização das contagens e das fraudes, se ela já foi direto para a Suprema Corte ou se ela passa por outras instâncias primeiro. Então, Ryan, por favor. Então, por exemplo, sexta-feira, a semana passada, um juiz da Corte Suprema, Samuel Alito, ele deu uma ordem à Pensilvânia que separaram as cédulas de votação que chegaram depois. Então, é um exemplo de como a Corte Suprema deu ordens diretas. Aqui estou vendo que não pode chegar diretamente à Corte Suprema, tem que ir primeiro aos estados. Sim. That's interesting. That can change a lot, porque é o seguinte, ele tem que passar pelas instâncias locais primeiro. Isso acontecendo, pode ser que não precise da Suprema Corte, porque nos Estados Unidos, fraude eleitoral, it's a federal crime, right? Sim. Então, é um crime federal. Então, assim,
pode ser que já seja resolvido logo nas primeiras instâncias. Isso pode acontecer. Exato. Então, pode ser que não precise chegar até a Suprema Corte. Pode ser. Mas existe a opção da Suprema Corte e existe ainda uma outra opção, que seria a última, que é aquela situação dos estados votarem como sendo um voto só. Não é isso, Ryan? Sim, acho que sim. Compartilho um enlace no chat, um link que explica isso. E o hecho de que na Corte Suprema há 6 jueces mais direitistas, isso ajuda também. E sim, então, mais ou menos é o processo. Muito obrigado, Walter, Daniel, Thalita. É um prazer falar com vocês. Espero que isto ajudou a clarificar as coisas para a gente de Brasil que não sabem, que vê muitas coisas na mídia de Estados Unidos. Então, sim, sou otimista. Espero que Trump ganhe. Temos que ver a evidência e apresentar essa evidência às cortes. E a gente diz, por que não apresenta a evidência em Twitter? Pois, por isso temos os cortes e a evidência pertenece dentro da corte, não pertenece ao público ainda. Então, tudo bom. Muito obrigado, Walter, vocês, Thalita, Daniel. Falamos depois, Walter pode compartilhar sua informação, Daniel, falamos depois. Estou aqui nestes dias para falar em outra ocasião. Certo, a gente que agradece aqui, tá? A gente que agradece ter aceitado o seu convite. O convite já fica aberto aqui para você participar com a gente aqui mais outras vezes, porque esse contato ele é muito importante, né? Porque aqui no Brasil, não sei se já te disseram isso, mas a torcida aqui é muito grande para que Donald Trump consiga aí provar todas essas fraudes e seja de fato aí, né, lançado como o reeleito, né, nas eleições americanas 2020. Né? As pessoas ficam o tempo todo aqui no chat. E aí, Ryan, Trump vai vencer ou não vai? Você já disse aí que é otimista, né? Que está otimista, né? Que torce para que as provas não sejam destruídas e que Trump consiga reunir todas essas provas, né? E, por fim, comprovadas, né? Trump ser, de fato, considerado reeleito nos Estados Unidos. Nós aqui estamos na torcida, né? Saiba que todos os brasileiros de bem também estão torcendo para que isso aconteça, e a sua participação aqui é muito importante, porque você está aí, né? Está sentindo, tem essa informação mais precisa do que a gente que está aqui a essa distância. Então, é muito importante a sua participação aqui conosco. Estamos muito felizes por isso, né? Por você ter aceito. E, como eu disse, já estendemos aqui o convite para você participar mais vezes. Você será bem-vindo, pode ter certeza disso. Tá bom. Ok. Boa noite, gente. Até logo. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. Pessoal, a gente continua aqui. O Ryan precisou sair, mas